Fala galera, beleza? Estou aqui para falar da Revolução Francesa, assunto muito importante para o vestibular e assunto muito importante para entender a constituição, a formação da sociedade em que vivemos. Primeiramente, entender a Revolução Francesa enquanto um processo histórico revolucionário por parte da classe burguesa. O próprio Karl Marx vai dizer o seguinte, que a classe burguesa, naquele momento ali do século XVIII, ela foi uma classe revolucionária. Ela foi uma classe que tomou o poder da nobreza e instituiu o mundo burguês liberal e o modo de produção capitalista. A classe burguesa hoje ela é uma classe reacionária. Mas por que ela é reacionária? Porque ela já está no poder. Inclusive, Revolução Francesa foi uma revolução? Com certeza. Revoluções mudam a estrutura de uma sociedade. E, normalmente, a mudança estrutural de uma sociedade perpassa pela mudança da classe dominante. Se anteriormente, na Idade Moderna, no chamado Antigo Regime, quem mandava era a nobreza, com a Era das Revoluções, citando aí o Erich Hobsbawm, você vai ter o quê? Você vai ter a classe burguesa chegando ao poder. Essa classe burguesa chega ao poder no século XVIII baseada nas ideias iluministas, que criticavam o antigo regime. Ideias como liberdade, igualdade, fraternidade, ideias como individualismo, meritocracia, mas mais do que isso, uma crítica sistemática e coerente ao antigo regime. Uma crítica política ao absolutismo e ao seu autoritarismo. No lugar desse autoritarismo, desse absolutismo monárquico, a Revolução Francesa vai defender uma democracia representativa. O iluminismo vai defender isso. No lugar do mercantilismo, da forte intervenção do Estado na economia, uma economia liberal, uma economia onde o Estado não vai intervir na economia. E no lugar de uma sociedade de privilégios para o clero e para a nobreza, para os bem-nascidos, uma sociedade onde você tivesse igualdade perante a lei, onde você tivesse igualdade jurídica, onde todos pudessem correr atrás dos seus sonhos a partir da sua própria meritocracia. A grande questão é que revoluções como a Revolução Francesa só podem acontecer em sociedades que estão em grave crise econômica, política e social. E a França, ali no final do século XVIII, está vivendo uma grave crise econômica, política e social. Como assim, Beto? Então vamos para a economia. Quando você olha a economia francesa no anterior à Revolução Francesa, é um caos. A França vai se envolver em guerras com a Inglaterra, na Guerra dos 7 Anos e em Guerra de Independência dos Estados Unidos, gastando muito dinheiro nessas guerras. Dentro dessa ótica, o gasto com guerras, com seu exército, acabou levando a um buraco dos cofres públicos, uma enorme despesa desses cofres públicos e gasto com eles. Além disso, você vai ter uma nobreza parasitária que vivia às custas do rei. Então, essa nobreza eram funcionários públicos, normalmente, que acabavam gastando muito dinheiro com salários altos do próprio governo francês. Além das festas dadas pela nobreza francesa no Palácio de Versalhes, festas que já acabavam chamando famílias nobres da Europa inteira. E não bastasse isso, as festas, as guerras que a França se envolveu e gastou muito dinheiro dos cofres públicos, o sistema francês de imposto era extremamente injusto. Você vai ter o clero e a nobreza, classes privilegiadas não pagando impostos, e quem pagava imposto era o terceiro Estado. Terceiro Estado esse composto por todos aqueles que trabalhavam. Então era mais ou menos assim, o clero estava ali para orar, a nobreza para guerrear e administrar, e o terceiro Estado estava ali para trabalhar e pagar impostos para sustentar os privilégios dessa nobreza, desse clero. Dentro dessa ótica, o sistema de imposto injusto provocou uma insatisfação da burguesia, grupo dentro do terceiro Estado, que era uma classe social nascente, com o aumento do volume do comércio, das fábricas, das indústrias, naquele contexto. E aí, você vai ter, a partir daí, a crise econômica. E aí, quando você olha para o campo francês, também está um caos.
você vai ter chamadas jaqueirices, as revoltas camponesas, né? O famoso Grande Medo, aonde os camponeses vão se rebelar pelas péssimas condições de trabalho. Você vai ter problemas climáticos que vão levar à diminuição da produção agrícola, daí um processo de fome no campo e também de inflação dos alimentos, que não só afetou o campo, como também afeta a cidade. Dentro desse contexto, você vai ter uma crise econômica, né, do Estado francês, onde o déficit público chega a 100%. Você vai ter uma crise econômica no campo, como eu estou falando para vocês, de uma baixa produção agrícola, de revoltas camponesas, e você vai ter na cidade uma inflação alta. Além dessa inflação alta, o desemprego, porque os produtos franceses não conseguiam concorrer com as fábricas inglesas. Então, muitas fábricas francesas começam a ser fechadas nesse momento. É nesse contexto que você vai ter uma massa urbana, né, os chamados sem calça, né, sans-culottes, que começam a apoiar a burguesia dentro dessa insatisfação social e popular contra a nobreza. É interessante lembrar que a população francesa, a Revolução Francesa, ela é popular, ela é social, apesar de, depois do processo revolucionário, a classe burguesa se tornar a classe dominante. Mas você tem uma insatisfação popular oriunda dos sans-culottes. Então, é nesse contexto de crise que você vai ter a convocação dos Estados Gerais. Os Estados Gerais eram um parlamento consultivo. Então, você vai ter, né, o clero, a nobreza e o terceiro Estado. Só que a burguesia tinha certeza que na convocação dos Estados Gerais, no mínimo, qualquer tipo de proposta e votação terminaria empatado, porque o terceiro Estado tinha 50% dos deputados, o clero e a nobreza 25% cada. Quer dizer, no final das contas, seria um empate. Né? Você teria um empate ali entre, né, as propostas, né, das classes privilegiadas e o terceiro Estado ali representado pela burguesia. A grande questão é que na hora H, na convocação dos Estados Gerais, o rei, né, Luís XVI, pressionado pela burguesia, pressionado, né, pelo clero, acaba mudando o sistema de votação. A votação não seria mais pelo número de deputados, e sim pelos estados. Porque a ideia desses Estados Gerais, desse parlamento consultivo, era colocar a questão da crise econômica dos cofres franceses. E aí havia uma proposta muito clara do terceiro Estado, né, representado pela burguesia, que era passar a cobrar impostos, né, do clero e da nobreza. Por outro lado, você tinha como proposta do clero e da nobreza aumentar os impostos ainda mais sobre a burguesia e sobre o terceiro Estado. Quer dizer, no final das contas, quem já pagava imposto ia pagar mais para continuar sustentando os privilégios do clero e da nobreza. A burguesia, quando vê que o sistema de votação será esse, né, será o sistema por Estado e não por deputado, a burguesia rompe com os Estados Gerais, né, os seus representantes saem dos Estados Gerais e se reúnem numa Assembleia Constituinte, com o objetivo, sim, de fazer uma Constituição. Só que não existe Constituição em absolutismo. Aquilo ali já era, você está enfrentando o poder do rei. Ali já era um processo revolucionário. E quando eles se reúnem para fazer a Assembleia Constituinte, você vai ter uma massa popular de sans-culottes que vão para as ruas defender essa burguesia, defender essa Constituição. Os guardas do rei até vão para prender os deputados, mas com a massa popular da rua, eles recuam. A Revolução Francesa é social, a Revolução Francesa é popular, e essa população, empolgadíssima com o processo revolucionário, invade uma prisão estatal chamada Bastilha, né, símbolo do poder político do rei Luís XVI. Ali você vai ter presos políticos, ali você vai ter armas guardadas, e ali, né, você tinha aquele símbolo, né, do absolutismo francês. Eles invadem a Bastilha, libertam os presos políticos, pegam as armas, cortam a cabeça do diretor da Bastilha, colocam numa lança e começam a cantar a Marselhesa, né, que mais tarde vai ser o hino francês. Ali, no dia 14 de julho de 1789, estava acontecendo a maior revolução burguesa de todos os tempos, a Revolução Francesa, feita pelo povo, que está acreditando nesses ideais liberais como mudança de uma sociedade de antigo regime. Então, a era das instituições, você vai ter medidas que vão instituir o pensamento liberal burguês, instituições burguesas, que vão romper, né, com o feudalismo, com o antigo regime.
Porém, você não vai ter uma mudança radical, social, popular. Por exemplo, você vai ter igualdade perante a lei. Você vai ter sendo feita uma nova Constituição. Uma nova Constituição que reconhece esses direitos individuais, esses direitos liberais, que rompem com os privilégios feudais, que rompem com o antigo regime. Mas você não tem medidas para o povo. Por exemplo, o povo queria reforma agrária. Você tinha uma França naquele momento que era camponesa. Você vai ter, né, os trabalhadores na cidade querendo melhores salários. Você vai querer, né, por parte da população, um sufrágio universal. E nada disso vai acontecer nessa primeira fase. Essa primeira fase, né, como eu disse para vocês, vai ter igualdade perante a lei. Você vai ter, né, a Constituição sendo feita, onde estabelece, né, o fim dos privilégios feudais e a igualdade jurídica. Você vai ter a Constituição Civil do Clero, onde você vai ter a separação entre Estado e Igreja, e você vai ter a Declaração Universal, né, dos Direitos do Homem e do Cidadão, que mais tarde vai dar origem à Declaração dos Direitos Humanos, onde você reconhece os indivíduos como possuidores de direitos e deveres junto ao Estado. Mas ainda assim, não foi feito aquilo que o povo queria. E aí o que acontece? O rei está acuado nesse momento, porque já é uma monarquia constitucional, ele é obrigado a respeitar a Constituição, ele se une, né, a inimigos externos, a inimigos da França, da Revolução Francesa. Os países absolutistas, como Áustria, Prússia e Rússia, não via com bons olhos uma revolução burguesa da França. Até porque na parte ocidental, a França tinha 1/5 da população da Europa naquele momento. Então, uma revolução francesa podia se espalhar pelo continente. Dentro dessa lógica, a Áustria, Prússia e Rússia estão montando uma primeira coligação e o objetivo é derrubar, o objetivo é acabar com a Revolução Francesa. E o rei, secretamente, está de acordo com os inimigos da França e se veste de camponês e tenta fugir da França em plena madrugada, em direção aos exércitos inimigos para se juntar a eles para derrubar a Revolução Francesa. Só que ele vai ser pego num posto de fiscalização, já quase chegando no exterior. Ele é pego, reconhecido e ele volta para Paris. Só que a volta dele para Paris já é, né, o fim da monarquia francesa, porque ali a revolta popular pela traição do rei, ela é imensa. O traidor da nação, o traidor da revolução, o traidor das mudanças. Resultado, esse processo, né, de desgaste da figura monárquica também levou a um processo de desgaste dos girondinos, da alta burguesia francesa, e abriu espaço para que a pequena burguesia, aquela que sentava à esquerda da Assembleia, né, os jacobinos, chegassem ao poder. Os jacobinos chegam ao poder e isso significa o fim da era das instituições e o início da era das antecipações. Jacobinos que vão ser liderados por um cara chamado Maximiliano Robespierre. Mas diferente da alta burguesia, a pequena burguesia, os jacobinos, vão fazer medidas revolucionárias, populares, como, por exemplo, o fim da escravidão nas colônias, a reforma agrária, o voto universal. Então você começa a ter leis que realmente vão ajudar o povo. A lei do máximo, que vai tabelar e congelar os preços. A popularidade inicialmente dos jacobinos vai ser tremenda. Realmente ali estava acontecendo uma revolução de fato, para o povo e com o povo. Porém, Maximiliano Robespierre acaba virando um tirano. Ele acaba utilizando os seus poderes, o seu sucesso, para impor uma tirania na França. E aí começa a era do grande terror, a era do terror. Maximiliano Robespierre, argumentando que existia um processo contra-revolucionário, contra ele, contra a Revolução Francesa, vai estabelecer o Comitê de Salvação Pública. Comitê esse que vai ter o dever de julgar se uma pessoa é revolucionária ou não. A lista para o julgamento das pessoas era feita por um jornalista chamado Marat. E essa lista começou a matar os próprios filhos da Revolução. Danton, o grande nome da Revolução Francesa, 1-2, acabou morto na guilhotina. É a era do terror, né? É o momento que os seus filhos estão sendo devorados pela própria Revolução. Mas Danton vai dizer o seguinte: olha, hoje sou eu, amanhã é você.
Foi a frase final de Danton para Robespierre. Dentro desse contexto, a população que tanto apoiara os jacobinos começaram a ficar com medo, começaram a tirar apoio. E aí você vai ter a perda do apoio popular, a perda do apoio dos sans-culottes aos jacobinos. Esse é o primeiro fator para a queda dos jacobinos. O segundo fator é que muitos camponeses que estavam na cidade lutando ao lado dos jacobinos receberam terras. A reforma agrária foi feita, então eles retornaram para o campo. Isso também tirou o apoio dos jacobinos. E um terceiro ponto foram os esforços de guerra, porque a guerra com as potências externas continuavam, países que queriam acabar com a Revolução Francesa. Resultado, o que Danton falou para Robespierre acabou acontecendo. Você vai ter, né, um golpe que vai tirar os jacobinos do poder, esse golpe, né, o golpe do Nove Termidor, e você vai ter o retorno de uma alta burguesia. Então Robespierre vai acabar guilhotinado. E você vai ter aí a reação termidoriana acabando com aquela fase mais radical, mais popular, que foi a fase jacobina da Era das Antecipações. Essa reação, né, conservadora, essa reação termidoriana vai levar, né, a alta burguesia a retomar o poder. Que mais tarde, num outro golpe, vai levar Napoleão Bonaparte ao poder. Mas isso já é história para um outro vídeo, senão a gente vai ficar aqui 1 hora falando sobre a Revolução Francesa. Muito obrigado por acompanhar aqui o canal, muito obrigado por acompanhar os vídeos também no Instagram, e continuaremos produzindo aqui vídeos e conteúdos, né, históricos de qualidade para ajudar aí a educação no nosso país. Compartilhe também o nosso canal e obrigado. Valeu!